Vamos fazer nesse momento uma pequena meditação, tirando uma mensagem para a nossa vida também desse texto. Belíssimas palavras de hoje. O tema principal, o profetismo. No livro do Deuteronômio, praticamente, é a instituição do profetismo bíblico. É uma instituição perpétua, porque até no Novo Testamento, Paulo fala da existência dos profetas. Então, nesse texto de hoje, nós vemos a instituição do profetismo como instituição de Deus para o povo. Qual era a função do profeta na Bíblia? Profeta, como Moisés, protótipo de profeta, modelo de profeta, é aquele que é porta-voz de Deus, que é mensageiro de Deus, que interpreta a vontade de Deus para o povo, que interpreta os desígnios de Deus para o povo. Esse é o profeta. E o povo precisa de profetas verdadeiros, porque o texto fala dos falsos profetas, que não interpretam os desígnios de Deus, às vezes usando a boa fé do povo, aproveita, explora. Hoje nós temos o que nós chamamos dos charlatãs, né? Que utilizam essa busca de Deus que o povo tem para outras finalidades, não a da salvação. Então, o verdadeiro profeta é aquele que é fiel aos ensinamentos de Deus, da palavra, que interpreta fielmente aquilo que Deus quer para o povo. E aqui fala também no versículo 18 já desse futuro profeta: eu farei surgir um profeta do meio de vós, já anunciando esse grande profeta que é Jesus. Aqui na segunda leitura, Paulo faz um elogio, exalta, engrandece a vida celibatária, mas sem menosprezar o matrimônio sagrado. São Paulo era celibatário e por isso ele fala da beleza, da grandeza dos que se consagram a Deus para o serviço da palavra do Evangelho. E no Evangelho falamos do profeta Jesus. Os evangelistas, principalmente João e Mateus, traçam um paralelismo entre Moisés e Jesus. Como outrora Moisés era o grande profeta que libertou o povo do Egito, Jesus é o grande profeta que vem para salvar e libertar a humanidade com seu sangue. Por isso Jesus é o novo Moisés, o libertador. E é também o grande profeta, porque ele vem falar em nome de Deus, ele é porta-voz de Deus, ele é o mensageiro do Pai. Jesus é o grito de Deus Pai neste mundo. Jesus é o amém de Deus Pai neste mundo. Amém significa assim seja, porque em tudo Jesus fez a vontade do Pai. Com isso ele vem exercer o seu profetismo e começa dentro da sinagoga, que era um recinto sagrado para os judeus, para dizer que também os judeus precisavam de cura e libertação. Muitos hostilizavam sua mensagem, desprezaram sua palavra. Por isso estava ali dentro do templo esse judeu que foi curado. E todos ficavam admirados com seu ensinamento. Diziam: alguém que traz um ensinamento novo e com autoridade. De onde nasce essa autoridade de Jesus?
A autoridade de Jesus brota de 3 fundamentos. Primeiro, a filiação divina de Jesus. Ele é o Filho querido do Pai. Ele estava sempre muito possuído pelo Pai. Ele vivia numa intimidade profunda com o Pai. Por isso, o Pai lhe dava autoridade para realizar as obras que ele queria. Importante, então, esse fundamento, até mesmo aquele que está com o espírito impuro, proclamou: nós sabemos quem tu és, o Santo de Deus, Jesus Nazareno, vieste nos destruir. Quer dizer, até os adversários, os opositores de Jesus se renderam a ele e a sua palavra, reconhecendo a divindade dele. E o segundo fundamento é a novidade da mensagem. Ele traz uma doutrina nova. Porque os escribas e fariseus na sinagoga só faziam o quê? Interpretar a lei, falar da lei, das tradições, explicar para o povo. E Jesus vem falar da grande lei, que é o amor. Amor às pessoas. É uma pregação centrada na vida. Havia um ser humano ali necessitado. Então aí que está a novidade. Jesus restaura a dignidade de uma pessoa. Liberta uma pessoa. Cura uma pessoa. Então não é uma pregação dissociada da vida, divorciada da vida. Essa dicotomia entre fé e vida. Jesus une a fé com a vida. Ele prega e cura. É as ações acompanhando as palavras. Essa é a novidade cristã. Por isso ele traz uma doutrina nova. E o terceiro fundamento da autoridade de Jesus é a coerência. Porque Jesus pregava o que vivia. E vivia aquilo que pregava. E os escribas e fariseus pregavam, mas às vezes não praticavam aquilo que pregavam. Aí está a diferença. Meus amados irmãos, tiramos as lições práticas. Primeira lição: todos nós hoje somos profetas. Quando fomos batizados, o padre colocou a unção do óleo em nossa testa e disse: tu és sacerdote, profeta e rei. Todo cristão batizado é profeta. Então deve ser um porta-voz de Deus, um mensageiro de Deus no seu ambiente, na sua casa, na sua família, no mundo. Segunda lição: todos nós, como Jesus, também podemos fazer as curas das pessoas. Como? Você recebeu a força do Espírito Santo, a graça de Deus que te acompanha, pode ajudar as pessoas. Por exemplo, quando você ouve uma pessoa, você está curando essa pessoa. O ato de ouvir é um ato curativo. Quando você aconselha uma pessoa, você está curando essa pessoa, orientando a vida dela. O ato de aconselhar é um ato curativo, sanativo. Também, quando você orienta alguém para buscar um tratamento, porque às vezes temos que olhar a ciência e temos que olhar sempre. A ciência e a fé andam juntas. Eu já disse aqui tantas vezes que o que disse o grande cientista Albert Einstein: a ciência sem a fé é manca, é paralítica. E a fé sem a ciência é cega. Pode cair no fanatismo, no charlatanismo. Então nós temos que estar sempre ao lado da ciência. Por exemplo, a vacina é fruto da ciência, obra de Deus. Então quantos males já desapareceram por causa de vacinas, remédios. Então você, por exemplo, tem algumas doenças que precisam de um tratamento clínico, científico. O alcoolismo,
as drogas, os transtornos psíquicos. E nós precisamos do profissional da saúde. Eu sempre tive ao longo da minha vida agendas de profissionais da saúde que me ajudam. Às vezes vem uma pessoa para um tratamento, uma cura espiritual, aí nós indicamos para um profissional para completar. Tem um senhor sempre que comprava os remédios lá na outra paróquia e fala: padre, benze o meu remédio para que ele tenha eficácia. Então, é a ciência, os remédios, mas com a bênção de Deus, é fé, vida. Isso é importante. Às vezes a mãe vem falar: padre, benze meu filho, está doente. Ótimo, traga aqui, o padre vai dar uma bênção em nome de Deus. Não é o padre, é Deus. Mas eu dou a bênção e digo: agora você vai buscar ajuda de um pediatra. Fé e ciência que caminham junto. Vamos cuidar muito nisso, gente. Tem muitas pessoas que precisam de tratamento. Vamos encaminhá-los. Isso também é fazer cura das pessoas. Em geral, as pessoas que mais precisam é a que menos acha que precisa, né? E finalmente, a coerência de Jesus. É nele que devemos inspirar. Não olhe exemplo de ninguém, olhe em Jesus. Porque às vezes a gente cria modelos e esse modelo às vezes falha e a gente fica assim. Vamos olhar para Jesus, a coerência de Jesus. Que vivia o que pregava e pregava o que vivia. Eu quero lembrar aqui o que disse o saudoso Paulo VI, que agora é santo, São Paulo VI. Ele fez uma exortação apostólica, Evangelii Nuntiandi, que vale até para nós hoje. Em 1972, ou 75, 75. Ele dizia: o mundo de hoje, as pessoas de hoje, escutam, ouvem mais as testemunhas do que os mestres. E se ouve os mestres, é porque são testemunhas. Então, gente, vamos pedir essa graça a nosso Senhor, que nos ajude sempre a viver aquilo que ensinamos. Por exemplo, os pais. Por que os pais perderam a autoridade sobre os filhos? Alguns pais, porque às vezes ensinam e não praticam. Então a autoridade cai. Então é só com Jesus, com a graça, que nós conseguimos viver aquilo que nós ensinamos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.